iniciar as correções da atividade avaliativa da unidade 2. E nessa primeira questão nós temos alguns ícones do Microsoft Office e a questão pede para vocês identificarem esses ícones. Então aqui nós temos esse primeiro elemento que significa limpar toda a formatação. Então toda aquela formatação que estava previamente determinada, esse ícone tem a função de limpar, aumentar o recuo, ou seja, quando você tiver com um parágrafo no corpo do texto, esse ícone aumenta o recuo, ou seja, afasta todo o texto mais para a sua direita. E o terceiro ícone, que é mostrar tudo. Então esse ícone tem a função de mostrar todos os caracteres que estão ocultos no seu texto. Então ele vai mostrar os espaços duplos, os parágrafos e assim por diante. Nesta questão, buscou-se saber qual a memória deixa mais rápido as operações repetidas. Então, como resposta, nós temos a letra D, a memória cache. Bom, então vamos lá, pessoal. A partir do entendimento da diferença entre drive e driver, considere as alternativas corretas. Observe que são duas palavrinhas do inglês, que pode confundir o entendimento de alguns. Então, o driver é um software para controlar um dispositivo de hardware. Essa alternativa está correta. Então, o driver, ele é um programa. Esse programa faz um controle de um dispositivo do computador, que é um dispositivo físico, que é um hardware. Podemos ser um CD, um DVD, um Blu-ray e assim por diante. Questão de número 2. O pendrive é um tipo de drive? Bom, pessoal, essa alternativa está incorreta. Apesar do nome, pendrive, ele não é um tipo de drive. Ele é um acessório, um dispositivo de armazenamento, mas ele não é categorizado nessa nomenclatura. Todo drive é um tipo de hardware? Sim, essa alternativa está correta, assim como a gente já explicou na alternativa anterior. A impressora, que é um tipo de dispositivo, ela é um hardware que não possui driver. Essa alternativa ela está incorreta, considerando que todo dispositivo do computador, um dispositivo externo, ele precisa de um instalador, que no caso seria o driver. Alternativa 5. O local para ler o DVD é um periférico, portanto é um drive. Alternativa correta. Então a gente tem aí o drive de DVD. Vamos à próxima questão. Com relação aos periféricos de entrada e saída de dados do computador. Julgue as alternativas a seguir. Primeira alternativa. O scanner é um dispositivo que permite capturar imagens de um documento, trazendo-os para o computador. Bom, essa alternativa bem fácil, bem óbvio, verdadeira. Um dispositivo que capta a imagem, que você colocou ali naquele scanner, e essa imagem ela é levada para o seu computador. O monitor de vídeo, o touchscreen, é um dispositivo de entrada e saída? Não, pessoal, essa alternativa não é correta. O touchscreen ele é apenas um dispositivo de entrada de dados no computador. As impressoras são periféricos que gravam em papel dados enviados pelo computador, sempre pelo princípio do impacto. Essa alternativa ela não é correta, porque ela é parcialmente correta, uma vez que as impressoras elas não utilizam apenas o princípio do impacto, como eram as primeiras impressoras matriciais. Hoje nós já temos impressoras a laser, impressoras que fazem impressões em 3D e assim por diante, não apenas pelo princípio do impacto. O Winchester é um tipo de memória secundária, sim, um disco rígido que ele é
utilizado como uma memória complementar para armazenamento dos dados do usuário. Alternativa 5, o mouse é um dispositivo de entrada e saída? Não, o mouse é um dispositivo apenas de entrada. Bom, essa questão pede para indicar quais são as alternativas corretas. A primeira alternativa indica: o monitor é um periférico de saída? Questão verdadeira. Sim, o monitor ele traz os dados até o usuário. Alternativa 2. A impressora é um periférico de entrada? De forma nenhuma. Então, os dados da impressora, eles são do computador para a impressora, né, e da impressora para o usuário. São dados é um periférico de saída de dados. O scanner é um periférico de saída de dados? Não, aqui é o contrário, né? O scanner ele recebe os dados do usuário e leva esses dados até ao computador, ao armazenamento no computador. Então, é um periférico de saída. O mouse é um periférico de entrada? Alternativa correta, né? Como a gente já viu na questão anterior. O drive é um periférico de entrada e saída? Sim, pessoal, o drive, né? E a gente tem aí o exemplo de um drive de CD, um drive de DVD, um Blu-ray, é um periférico de entrada e saída. Ele tanto recebe dados do usuário, quanto devolve esses dados do dispositivo computacional para o usuário. Então, é um dispositivo de entrada e saída de dados. Então, nessa alternativa, a gente questiona sobre o Microsoft Office PowerPoint e dentre as alternativas a seguir, vocês precisariam marcar o que um slide do PowerPoint pode conter. A alternativa correta é: o slide de um PowerPoint pode conter textos, né, de todas as naturezas de texto, com fontes configuráveis, com tamanhos configuráveis, fotografia ou imagem, né? Então essa imagem ela pode ser uma imagem do seu computador, uma imagem da internet, pode conter gráficos e pode também conter filme, né? Então a alternativa correta é a alternativa A nesse caso. Em relação aos fundamentos da informática, destaque, né, entre essas alternativas quais são componentes de hardware de um microcomputador. Então, o que é um hardware entre esses elementos? O mouse, o multiprocessador, que é um dispositivo físico que processa os dados, o teclado, também é um dispositivo de hardware, o monitor, porém, o sistema operacional Windows não é um componente de hardware. Dentre as alternativas, a incorreta é a alternativa E. Então, pessoal, essa é uma questão básica, né, de criação de diretórios. Os diretórios são pastas em nosso computador. Então, no sistema operacional Windows Vista, né, a gente colocou aqui uma das versões especificando, porque pode existir uma mudança de procedimento de uma versão para outra. Para a criação de uma nova pasta na área de trabalho, quais são os passos que devem ser executados? Então, para se criar um diretório, seja na área de trabalho, seja em qualquer outra área ou dentro de uma outra pasta em seu computador, o procedimento é simples, né? Um dos procedimentos: com o mouse, a gente clica com o botão direito, né, sobre uma área livre da área de trabalho. No menu suspenso, que vai aparecer com esse clique, você deve escolher a opção Novo e a opção Pasta. E daí você digita o nome da pasta que você quer intitular e pressiona o botão Enter ou o botão de confirmação do mouse, né, o botão esquerdo. Então esse é um procedimento simples para a criação de um diretório ou pasta. Mais uma questão sobre o Windows, pede para julgar as assertivas como verdadeiras, e a gente tem como a primeira assertiva pasta, um diretório, e um atalho no Windows. São exatamente a mesma coisa? Eles têm a mesma funcionalidade, então essa alternativa ela é considerada uma alternativa verdadeira. Existe alguma forma de localizar um arquivo no Windows sabendo-se só a data em que ele foi criado ou alterado? É possível.
né? Então existe uma forma de localizar, de pesquisar esse arquivo em seu computador, né, apenas pela data em que ele foi criado ou alterado. É um filtro. O Paint é um editor de texto que já vem junto ao Windows? Não, ele não é um editor de texto. O Paint é um editor de imagem. Alternativa 4, o Explorer não é muito utilizado no Windows por não permitir a cópia de vários arquivos ou ao mesmo tempo. É uma alternativa incorreta. O Explorer talvez seja uma das ferramentas, né, mais utilizadas no Windows, é onde ficam todos os diretórios raízes, os diretórios secundários, e a cópia de vários arquivos pode sim ser feita ao mesmo tempo.